Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, segundona aí, difícil de engolir o jogo de ontem aí contra o Bahia, né, pessoal? Tá bem complicada a situação do Vasco ainda no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter aumentado a distância para a zona do rebaixamento, agora são 2 pontos. O Vasco ainda tem muitos jogos difíceis no Campeonato Brasileiro para fazer. Vamos trazer aqui quais os jogos do Vasco. Também vamos falar de jogadores que podem perder a vaga no time titular. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer. Só clicar embaixo no inscreva-se se você é novo, amigo. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. Também peço para você ativar o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, meus amigos, ontem o Vasco empatou por 0 a 0 aí contra o Bahia, né? Um jogo bem difícil pro Vasco. O Vasco não jogou absolutamente nada. Poderia ter feito gols no primeiro tempo, mas o Vasco não apertou tanto assim o Bahia. Foi meio frouxo, né? Assim, tanto na parte ofensiva, né? Porque na defensiva a zaga foi bem, principalmente o Marcelo Alves, que acabou sendo o craque do jogo, né? Jogou muita bola ontem o Marcelo Alves. Tem que ser mantido, sim, sempre como titular ali, jogando pela direita na zaga do Vasco. Mas na frente o Vasco não conseguia definir, né? Não tinha aquele último passe, né? Aquele passe final pro Germancano ou talvez algum outro jogador finalizar pro Vasco abrir o placar, né? O primeiro tempo foi um jogo bem estudado, né? O Vasco tentando ficar somente com a posse de bola, tentando fazer alguma coisa de diferente ali, mas não conseguia furar o bloqueio do Bahia. O Bahia tentando atacar o Vasco nos contra-ataques. O primeiro tempo foi bem fraco, para falar a verdade. O segundo tempo que teve maiores emoções, né? Principalmente por parte da arbitragem, né? Que sacaneou muito o Vasco. Tá certo, o Leandro Castan tinha que ter sido expulso. Na minha opinião, ele foi expulso de maneira correta. Ele pisou na cara do goleiro, né? Deu praticamente um chute na cara do goleiro. A gente sabe que não foi a intenção do Leandro Castan. Ele já pediu desculpas ao goleiro Douglas. O goleiro Douglas aceitou tranquilamente as desculpas do jogador e sabe que o Leandro Castan não foi na maldade. E isso é muito bonito a gente ver, né? O reconhecimento do atleta que sofreu o lance, né, que no caso seria o goleiro, reconhecendo que o seu colega de profissão não quis fazer na maldade. Isso é bonito de se ver. Só que é aquela coisa, né, 2 pesos, 2 medidas, né? Infelizmente o Martim Benítez também foi agredido pelo jogador Gregory, praticamente o mesmo lance como foi com o Leandro Castan, somente que não foi na mesma região, né? Não foi no rosto do Martim Benítez e sim na perna do Martim Benítez, podendo causar uma grave lesão no nosso jogador, que acabou sendo substituído, e o VAR sequer chamou e o juiz da partida. O juiz não deu absolutamente nada e infelizmente o Vasco sempre é prejudicado aí nessa parte, né? Pra que serve essa porcaria de VAR? Não é possível que o cara não enxergou que o jogador do Bahia pisou no atleta do Vasco. Não é possível que o VAR fingiu de cego ao ver esse lance, cara. É nítido que o jogador pisou por querer no atleta do Vasco, cara. Esse sim foi o lance por querer. Era pra ter sido expulso o jogador e pegar alguns jogos de gancho, porque foi por querer sim a entrada do jogador Gregory no jogador Martim Benítez do Vasco. Seu juiz Wilton Sampaio, aí nem lembro o nome desse cidadão, roubou o Vasco, meteu a mão no Vasco, e toda a equipe de arbitragem desse jogo aí, incluindo o VAR, roubaram o Vasco, e o Vasco foi muito prejudicado aí nessa partida, jogando até os minutos finais do jogo com um homem a menos, né? Porque faz a diferença sim. Agora é virar a chave, pensar no próximo jogo. O Vasco entra na quinta-feira aí em campo novamente num clássico, né? O clássico contra a Mulambada. O jogo não é em São Januário, deverá provavelmente ser no Maracanã. E o Vasco, que tem no histórico aí recente muito fraco contra a Mulambada, não vence o Flamengo desde 2016, e na gestão do Alexandre Campelo o Vasco não venceu o Flamengo. Vamos ver se agora, que com a chegada aí do Jorge Salgado, quem sabe aconteça um milagre, o Vasco vence aí a Mulambada já com o novo presidente, né? Porque o Alexandre Campelo, muito omisso, não conseguiu montar time capaz de vencer o nosso maior rival. Aí esse tabu há tanto tempo, o Vasco ficando esse tempo todo sem conseguir vencer da Mulambada, e agora numa situação bem crítica, uma situação difícil, delicada no Campeonato Brasileiro, vai ter que ser obrigado a vencer o Flamengo aí, se quiser se livrar do rebaixamento. Na sequência, o Vasco terá um jogo aí importantíssimo contra o Fortaleza, assim como foi o jogo contra o Coritiba, como foi o jogo contra o Botafogo, esse também contra o Bahia. Infelizmente não conseguiu vencer o Red Bull, que também era um jogo ali de disputa, naquele momento de disputa para não cair para a segunda divisão, e o Vasco não conseguiu ter sucesso nesse jogo, somente no jogo contra o Botafogo, que é o maior saco de pancadas aí do Brasileirão. Mas agora Vasco vai ter o Flamengo e na sequência o Fortaleza, né?
importantíssimo que tem que vencer de qualquer maneira, né? O Fortaleza, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, com 35 pontos. O Vasco está com 37 pontos na 14ª colocação. E com a novidade, né? Se o campeonato acabasse hoje, o Vasco estaria classificado para a Copa Sul-Americana, porque já tivemos a definição aí do campeão da Libertadores. E o Palmeiras, como está na parte de cima da tabela, abriu uma vaga aí a mais na Copa Sul-Americana. O Vasco hoje na 14ª colocação estaria classificado para a próxima Sul-Americana. Isso é um ponto importante que o Luxemburgo tem que estudar aí com os jogadores e passar para os jogadores. Primeiramente, se livrar do rebaixamento e tentar ficar na 14ª colocação. 13ª colocação é impossível, porque o time que está à frente do Vasco está aí a mais de 6 pontos na nossa frente e o Vasco não irá conseguir alcançá-lo, na minha opinião. Com certeza, se o Vasco conseguir aí uma vitória contra os Mulambos, vai com certeza pegar uma grande moral para a reta final do Brasileirão, que depois do jogo do Fortaleza vai ter o Internacional, o time querendo ser campeão brasileiro, vai jogar a vida contra o Vasco e com certeza vai querer passar por cima do Vasco para conseguir ser campeão brasileiro. E depois do Inter, o Vasco enfrenta o Corinthians, sai para jogar contra o Corinthians lá em São Paulo e fecha o Campeonato Brasileiro em São Januário contra o Goiás. Importantíssimo, principalmente esse jogo já de quinta-feira, porque se o Vasco tomar a goleada do Flamengo, vai ficar bem difícil esse time conseguir uma recuperação já para o final de semana contra o Fortaleza e principalmente a última rodada contra o Goiás, um jogo importantíssimo que, se o Vasco estiver ainda na luta para se livrar do rebaixamento, só tem uma opção: vencer. Se vencer, possivelmente poderá se livrar do rebaixamento na última rodada. Deixa nos comentários o que você acha dessa sequência de jogos do Vasco, se você acha que o Vasco vai conseguir vencer o Flamengo. O Fortaleza também tem um jogo importantíssimo aí contra o Internacional. Eu não acredito que o Vasco seja favorito aí, tanto no jogo de quinta-feira, para falar a verdade pro torcedor vascaíno, né? A gente sabe que o time do Flamengo tem um time muito mais forte, mas o Vasco tem que jogar com a camisa, né? Para mostrar aí para esses jogadores que o Vasco não vence o Flamengo, cara, há mais de 4 anos. Tem que vencer aí, tem que jogar e vencer esse jogo, mesmo não sendo favorito. E também aí, vencer aí o Fortaleza e o Goiás. O Corinthians e o Vasco não tem sorte nenhuma contra o Corinthians, não acredito numa vitória contra esse time. E deixe nos comentários quantos pontos você acha que o Vasco faz nesses jogos restantes. Bom, pessoal, e para o jogo aí de quinta-feira, o Luxemburgo não deverá ter, obviamente, o Leandro Castan expulso para essa partida. E ele já disse que o seu substituto será aí o Ricardo Graça. Após a partida ontem contra o Bahia, ele já confirmou a presença do Ricardo Graça aí no time titular. Ele falou que não vai inventar muito. Possivelmente podemos ter também a saída do Thales Maia no time titular, que não vem agradando a ninguém, né? Não jogou absolutamente nada no jogo de ontem contra o Bahia e provavelmente ele deverá colocar o garoto Peck, que infelizmente ontem entrou e acabou sendo sacrificado após a expulsão do Leandro Castan e não teve chance nenhuma de tentar mostrar o seu futebol na partida contra o Bahia. E agora vamos ver se ele poderá sair como titular, porque o Luxemburgo não está gostando nada do futebol do Thales Magno. Isso também pode servir para dar um chacoalho no atleta, para ele perceber que ele é importante para a equipe e que o seu futebol precisa voltar a aparecer, né? Porque ele esqueceu de jogar bola, né? Infelizmente, essa grande situação aí do garoto Thales Magno, né? De promessa a agora, possivelmente, ao chegar aí no banco de reservas, no ostracismo. Jogador que é o maior ativo do Vasco atualmente para ser vendido para fora do Brasil, para o Vasco ganhar uma grana, mas que infelizmente caiu demais e muito mesmo no seu futebol. Deixem nos comentários quem você escalaria no lugar do Thales Magno. Poderia ter a opção do Luxemburgo colocar um meio campo defensivo, colocando mais um meia, né? Talvez o Carlinhos ou o Juninho aí no time titular para esse jogo contra o Flamengo, né? Possivelmente da maneira que o Vasco jogou lá em 2019, quando empatou com o Flamengo por 4-4, né? Que foi um jogaço que o Vasco poderia ter vencido tranquilamente aquele jogo, porque esteve à frente do placar por 2 vezes e o Luxemburgo montou um baita esquema para aquele jogo. O Flamengo em alta, né? O Vasco conseguiu inibir as ações do Flamengo, apesar de ter tomado 4 gols, mas também fez 4 gols até então no melhor time, que era considerado o melhor time do Brasil naquela época. E o Luxemburgo sabe das dificuldades que vai encontrar para esse jogo quinta-feira e o Vasco tem que aproveitar, porque o Flamengo não está naquela boa fase e tem que aproveitar esse momento para conseguir vencer o nosso maior rival. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E comenta aí embaixo o que você espera do jogo do Vasco contra a Mulambada na quinta-feira, às 9 horas da noite. Anota aí, porque é um jogo importantíssimo para a vida do Vasco. Se for goleado, meu amigo, tchau Brasileirão. Não acredito na permanência na primeira divisão, porque o Vasco vai perder muita moral. Os jogadores vão ficar bem abatidos por ter tomado a goleada do maior rival. Vai ser bem doloroso, na minha opinião, se o Vasco perder de goleada pro Flamengo. E tomara que o Luxemburgo mexa com a cabeça desses jogadores para eles entrarem focados
sem ter jogador expulso, porque é essencial o Vasco não ter jogador expulso mais nessa reta final do Brasileiro, porque foi muito prejudicado com expulsões no jogo contra o Coritiba e no jogo contra o Bahia, né? Importantíssimo o Vasco entrar focado e vencer essa partida aí, quem sabe. É isso aí, pessoal. Forte abraço, saudações vascaína a todos e tamo junto.